Olá, tudo bem? Começa agora mais um Café da República, um programa da Gazeta do Povo que traz informação e análise sobre os principais temas da política e da economia nacional. Meu nome é Fernando Jasper, tem ao meu lado André Gonçalves, editor de República aqui em Curitiba, e de Brasília. Quem participa hoje é Kelly Cadanos, correspondente na capital federal para assuntos de justiça e segurança pública. Já já vamos conversar com a Kelly. Hoje vamos falar de Congresso. O Natal está chegando e o Congresso está fazendo o quê? Sim, está trabalhando. A Câmara e o Senado têm vários projetos em discussão, alguns deles bastante importantes, o que é até surpreendente, numa época em que eles costumam votar outras coisas que normalmente interessam mais a eles mesmos. Que projetos são esses? A gente vai destacar 3 no programa de hoje. Um deles é a PEC emergencial, uma daquelas PECs que reformam a estrutura do serviço público, apresentadas lá pelo Paulo Guedes. Outro projeto é o que propõe a prisão de condenados em segunda instância, e tem ainda um projeto aí que já muitos brasileiros certamente ouviram falar, interessa muita gente, que amplia o número de pontos para que você perca a sua carteira de habilitação à CNH. A gente vai direto para Brasília para falar primeiro da PEC, ou melhor, do projeto de lei que está no Senado, onde está Kelly Cadanos, o projeto de lei ali que muda essa questão da segunda instância. Bom dia, Kelly, que projeto é esse? Bom dia, Jasper. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que acompanha a Gazeta do Povo pelas redes sociais. Bom, são 2 projetos que tratam de segunda instância aqui no Congresso Nacional, né? Uma PEC na Câmara dos Deputados e hoje aqui no Senado, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, pode ser votado um projeto de lei que altera o Código de Processo Penal, o artigo 283 do CPP, que também trata da prisão antes do trânsito em julgado. Hoje, o CPP diz que a prisão só pode acontecer depois do trânsito em julgado de um processo condenatório. Esse projeto de lei, que é do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, ele altera esse dispositivo para que a prisão possa acontecer depois de um julgamento por órgão colegiado, que na prática é uma prisão após uma condenação em segunda instância. A gente lembra que os órgãos colegiados estão sempre a partir da segunda instância. Então, a partir de uma condenação por um órgão desses, o réu já pode ser preso se for condenado. Essa é a estimativa ali, esse é o objetivo do projeto de lei que está sendo votado no Senado. Pode ser votado ainda hoje na CCJ, e esse projeto, ele tem caráter terminativo. O que isso significa? Ele não precisa necessariamente passar pelo plenário do Senado. Ele já sendo aprovado na CCJ do Senado, vai direto para a tramitação na Câmara dos Deputados. Esse projeto é aquele que teve uma audiência pública na semana passada com a participação do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele que é o ferrenho defensor da prisão após a condenação em segunda instância, esteve aqui no Senado, defendeu a urgência de se alterar a legislação para voltar a prever a condenação antes do trânsito em julgado. Por que essa confusão toda começou? O Supremo Tribunal Federal, no mês passado, derrubou a possibilidade dessa prisão antes do trânsito em julgado, que é quando terminam todos os recursos possíveis para se recorrer de uma sentença. Por 6-5, o Supremo entendeu que o artigo 283 do CPP é constitucional. Esse é o artigo que determina que a prisão só pode acontecer depois do trânsito em julgado. É esse artigo que os senadores estão querendo alterar lá na CCJ aqui do Senado. É isso que eles estão tentando alterar e deve ser aprovado ainda hoje e em seguida já vai para a Câmara dos Deputados, a menos que algum senador tenha um prazo ali para apresentação de recurso. Se algum senador apresentar um recurso para que esse projeto seja votado no plenário do Senado, essa votação precisa acontecer, logicamente, antes do projeto ser encaminhado para a Câmara dos Deputados. O ministro Sérgio Moro ontem voltou a defender, ontem foi o Dia Internacional de Combate à Corrupção, o ministro Sérgio Moro esteve aqui no Congresso, numa sessão solene na Câmara dos Deputados, defendeu a prisão após a condenação em segunda instância, defendeu isso também lá num evento do Ministério da Justiça, também em alusão ao Dia Internacional do Combate à Corrupção, e disse que a prisão em segunda instância vai diminuir a sensação de impunidade e vai no combate ao crime organizado, ao crime também violento e aos crimes de colarinho branco. Defendeu essa proposta. A relatora lá, aqui desse projeto de lei no Senado, é a juíza Selma, que é do Podemos do Mato Grosso, já deu parecer favorável a essa alteração, e agora eles estão para discutir isso na CCJ. Deve acontecer isso ainda na manhã desta terça-feira, Fernando.
Pois é, André, o que o Senado está fazendo é justamente tentando mexer em algo que o STF acabou de decidir que é constitucional, né? O próprio STF, de certa forma, deu uma brecha para que se pudesse fazer a mudança na própria lei. O Congresso está entrando agora nessa discussão de forma até natural, né? Porque o STF cometeu uma sucessão de lambanças nessa história, né? Primeiro, interpretou de uma forma a Constituição, dizendo que poderia haver prisão em segunda instância, depois desfez essa interpretação, né? Sempre por uma margem muito estreita de votos em plenário, né? Um voto, no caso da primeira votação, que definiu que valia a prisão em segunda instância, e depois para desfazer a mesma decisão. E agora o Congresso entra na história tentando modificar a legislação. Esse é um caso engraçado, né? Porque essa pauta é uma pauta que interessa aos deputados e senadores, passou a interessar muito em função do caso do ex-presidente Lula. Eles querem aprovar até com certa velocidade, disputam, tem uma disputa de egos ali, egos políticos entre Câmara e Senado, fizeram alguns acordos que foram feitos, o Moro tem participado das negociações, e a gente não sabe qual vai ser o sucesso dessas votações. Primeiro havia uma decisão de que seria apoiada a emenda constitucional que está em tramitação na Câmara. Agora a CCJ do Senado atropelou essa interpretação, esse acordo feito entre deputados e senadores, e pôs para votar o projeto que tramita em caráter terminativo, né? Ou seja, tem uma tramitação mais rápida. Passou na CCJ hoje, por exemplo, vai direto para a Câmara. Normalmente, quando a gente chega nesse período do ano, Jasper, a gente vê muita movimentação em Brasília, principalmente para discutir orçamento. Como você falou aqui no começo, os deputados querem decidir as suas causas particulares deles, principalmente para levar recursos para suas bases, sim, tentar emplacar emendas parlamentares que eles tinham lá de trás e agora sobrou um dinheirinho no orçamento, né? Porque o orçamento normalmente ele é bloqueado, ele é contingenciado ao longo do ano, e aí dezembro é quando sobra aquele dinheiro que ele consegue levar para o hospital, para uma escola, enfim. E aí eles dedicam muito mais força a isso. Como o orçamento desse ano está muito minguado, não se sabe exatamente o que vai sobrar, eles estão mais empenhados nessas pautas que têm mais alcance na sociedade, e no momento a que tem mais alcance é a PEC da segunda instância. Por outro lado, o governo parece estar mais interessado no outro projeto, né, Fernando, que é o projeto da PEC emergencial, que aí cuida das suas contas do ano que vem em diante, né? Exatamente, até a gente pode falar daqui a pouquinho da PEC emergencial. Inclusive, neste momento, o relatório dessa PEC está sendo lido pelo senador paranaense Oriovisto Guimarães, que é do Podemos. Ele foi encarregado de dar o parecer sobre essa PEC emergencial do Paulo Guedes. Está lendo neste momento, a gente já pode trazer mais detalhes daqui a pouquinho sobre o que foi apresentado pelo governo e o que o próprio senador Oriovisto Guimarães está propondo. Só gostaria de perguntar para a Kelly, para a gente trazer aí para os nossos espectadores, do que se trata exatamente essa PEC que está na Câmara. Qual que é a diferença principal aí em relação a esse projeto de lei que está sendo discutido hoje no Senado? O que tem mais chance de prosperar na sua avaliação, Kelly? Pois é, Jasper, são coisas diferentes, mas para tratar do mesmo assunto, né? As duas coisas tratam da prisão após uma condenação em segunda instância. Qual que é a diferença? O projeto de lei do Senado altera o CPP, o Código de Processo Penal. É um projeto de lei simples, a tramitação é muito mais rápida, precisa de maioria simples para passar nas duas casas. Já a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, ela tem uma tramitação um pouco mais longa, né? Ela já passou pela CCJ da Câmara, está na fase da criação de uma comissão especial na Câmara também, que vai analisar essa proposta, votá-la, e em seguida ela precisa ser analisada em 2 turnos pela Câmara e tem que ser aprovada com uma maioria de 308 votos. Depois vem para o Senado, também precisa passar por uma votação em 2 turnos no plenário, com pelo menos 49 votos, né? É o quórum para aprovação de PECs, são propostas de emenda à Constituição, tem uma tramitação um pouco diferente por tratar aí de alterações na Constituição Federal, então a tramitação é muito mais cuidadosa em relação a isso. Agora, qual que é a diferença? As duas vão tratar da prisão em segunda instância, mas a PEC na Câmara, ela também adianta o trânsito em julgado, não só em matéria penal, ela também pode adiantar o trânsito em julgado em questões trabalhistas, em questões tributárias, em questões cíveis, qualquer processo que tramite no Brasil vai passar a ter o trânsito em julgado em segunda instância, segundo o texto, né, que está sendo analisado dessa PEC. O relator na comissão especial é o deputado Fábio Tradi, ele que é do PSD, ele que é presidente da comissão que reforma o Código
de Processo Penal aqui na Câmara dos Deputados. Ele também participou do grupo de trabalho do pacote anticrime, que foi apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele que está relatando essa proposta de emenda à Constituição. Havia, sim, um acordo para que a PEC fosse privilegiada, né? Para que a tramitação da PEC fosse adiantada na Câmara, enviada para o Senado, e essa fosse a discussão em relação à segunda instância. Porque como se trata de uma alteração na Constituição, os deputados e alguns senadores entendiam que traria mais segurança jurídica, porque aí você já está alterando a Constituição e aí não teria um problema, por exemplo, para o Supremo resolver de novo mais para frente, né? Lembrando que como você está alterando só o Código de Processo Penal aqui no Senado, tem sim chance do Supremo precisar se manifestar sobre essa alteração no futuro. Então, para evitar essa confusão, os parlamentares tinham decidido que iam priorizar a PEC da Câmara, mas aí esse acordo foi atropelado pela presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet, que é do MDB, e agora já deve ser votado por lá também. O deputado Fábio Tradi, que relata a PEC aqui lá na Câmara dos Deputados, ele disse que isso vai trazer um tumulto desnecessário, porque isso vai acabar indo parar de novo lá no Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Maia já deu uma estimativa de que a PEC deve terminar de tramitar aqui na Câmara dos Deputados entre março e abril do ano que vem, para depois ser encaminhada para o Senado. Agora, tem um grupo de senadores que não gostou desse cronograma, porque acha que o cronograma é muito longo e o objetivo desse cronograma muito longo para a tramitação da PEC seria deixar o assunto esfriar para não precisar mais votar esse assunto, né, para que a pressão das ruas diminuísse e esse assunto acabasse sendo esquecido, e por isso pressionaram pela votação na CCJ do Senado. São 2 projetos, o ministro Sérgio Moro já se posicionou dizendo que é urgente votar o tema, e para ele os dois projetos resolvem, tanto a PEC quanto o projeto de lei do Senado. Há uma discussão sobre a necessidade de alterar as duas coisas, enfim. Existe toda essa negociação em trâmite aqui no Congresso, essa busca por protagonismo, né, no Congresso, entre Câmara e Senado, para ver quem aprova primeiro a prisão em segunda instância. O fato é que a PEC vai realmente dar uma segurança jurídica maior, porque se o assunto é constitucional, tanto que já foi parado no Supremo Tribunal Federal, é melhor alterar de uma vez a Constituição, ao invés de alterar leis infraconstitucionais que não valem mais do que a Constituição, né? Essas leis não são mais importantes do que a Constituição. Se a Constituição diz uma coisa e a lei diz outra, o que vale é a Constituição, né, Jasper? É isso mesmo, Kelly. Muito obrigado aí por sua participação. Kelly Cadanos, lá direto do Salão Azul do Senado, onde ali no Senado, na CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, discute hoje, entre outras coisas, essa questão da prisão em segunda instância, como disse a Kelly, né, André? Parece óbvio que se a decisão for por levar adiante uma lei, uma modificação no Código Penal, isso será questionado mais adiante no STF, porque esse mesmo ponto foi questionado anteriormente, uma mudança nele será novamente questionado, o Supremo será convidado de novo a decidir aí sobre a constitucionalidade da prisão em segunda instância. Ele acabou de dizer que é constitucional, assim como pouco tempo antes tinha dito que não era, enfim. Né? Isso é certo, vai haver questionamento sim, resta saber como o Supremo vai se comportar nesse caso, né? Ao que parece, uma emenda constitucional seria realmente mais segura, né? Agora, claro, do ponto de vista de mudança legal, mas, enfim... Mudando a lei, você vai ter um efeito muito mais rápido, por exemplo, colocando gente de volta na cadeia, e aí até o STF se pronunciar, essas pessoas vão ficar presas na cadeia. Por exemplo, o presidente Lula. Não, e aí tem toda uma outra discussão, a Kelly já fez reportagem sobre isso, sobre se ela retroage para casos, por exemplo, anteriores de condenados em segunda instância, seriam para condenados a partir da sanção da lei ou da promulgação da PEC, né? Isso também é uma discussão que vai aí bastante adiante, né? Acho que vai tomar bastante tempo para se ver a aplicação da lei como ela for aprovada na Câmara e no Senado. Mas eu desconfio que esse troço vai ficar para o ano que vem, viu, Fernando? Pelo jeito, a CCJ do Senado já tem outra prioridade para hoje, por exemplo. Exatamente. Está sendo lida lá na CCJ do Senado, aliás, está sendo lido o parecer preparado pelo senador Ourivisto Guimarães para a PEC emergencial, uma daquelas 3 PECs enviadas pelo governo federal, pela equipe econômica, que reformam aí, fazem um grande conjunto de reformas, por exemplo, nas regras para servidores públicos. O que é a PEC emergencial?
ela cria uma série de gatilhos, são mecanismos que serão acionados automaticamente em caso de situação muito precária das contas públicas. Eles seriam aplicados imediatamente no caso da União, por exemplo, porque o critério que está lá, para que seja acionado o gatilho, ele já está em andamento, que é o fato de o governo descumprir uma regra chamada regra de ouro. Sempre que ele se endivida para pagar despesa corrente, despesa do dia a dia, ele descumpre a regra de ouro, e descumprindo a regra de ouro cairia num desses gatilhos aí da PEC emergencial. Para estados e municípios, vários também acabariam já sendo afetados por essa PEC, porque já gastam mais de 95% das suas receitas, né? Então, as despesas correntes já equivalem a mais de 95% das receitas correntes, que é o critério no caso dos estados e municípios. Entre os gatilhos estão, por exemplo, redução de jornada e salário para servidor público. Então, se os cofres públicos estão numa situação caótica, pode-se reduzir a jornada e reduzir proporcionalmente o salário, até 25%. Outras questões, por exemplo, congelamento de promoção de servidores, entre outros mecanismos que ajudam aí o setor público a conter os gastos. O que o Euriovisto Guimarães ele fez? Ele propôs no relatório algumas modificações, ele propôs alguns aprimoramentos ali que ele julgou necessários. Então, por exemplo, congelamento de promoções. A PEC emergencial livrava desse congelamento algumas categorias bem específicas: magistrados, membros do Ministério Público, policiais e membros do Serviço Exterior Brasileiro. Pessoal que trabalha, por exemplo, nas embaixadas mundo afora. O Euriovisto mudou esse dispositivo. Não existe mais uma lista de categorias que ficam livres desse congelamento de promoções. O que ele faz é que, assim, poderá ser promovido, sim, aquelas pessoas que vão receber uma promoção no caso de vacância, né, de algum outro cargo. Então, se tem um cargo vago que precisa ser preenchido, alguém pode sim ser promovido. Então, não tem mais essa discriminação por categoria, né, por profissão, se o sujeito é juiz ou magistrado, enfim, não vai mais ser esse o critério. Isso segundo o relatório do Euriovisto. Outra questão, redução de jornada e salário. Ele pôs uma coisa ali meio simbólica, que é estender também para políticos essa redução. O político não tem exatamente uma jornada, mas aí haveria uma redução de salário dele. Ele reconhece, o Euriovisto reconhece que o efeito sobre as contas públicas é um pouco mais limitado, mas ele acha importante do ponto de vista simbólico que também o político, e não só o servidor público concursado, que efetivamente trabalha no atendimento ao público, seja afetado por essa redução de jornada e salário. Tudo isso vai ser discutido, votado e aprovado ou não, não entra necessariamente em vigor. Então, uma medida interessante é essa, eu acho que os servidores vão gostar. A maioria das coisas da PEC emergencial eles não gostam, mas o Euriovisto propõe que, quando o setor público, o governo federal, o estado, o município, tiver superávit, 5% desse resultado positivo seja distribuído para os servidores na forma de um PLR, como as empresas já têm, participação nos lucros e resultados. Então, se tiver no positivo o setor público, os servidores, ali, o conjunto de servidores, dividiria aí 5% desse resultado positivo. Na União, isso é meio difícil acontecer nos próximos anos. Nós já estamos no 6º ano seguido de déficit, ou seja, resultado negativo, então ninguém receberia PLR nesse caso. A partir do momento que o setor público volte ao positivo, poderia haver sim esse pagamento, ele foi proposto pelo senador Euriovisto Guimarães. Outra questão, reduz de 60 para 30 dias as férias de juízes e promotores. Esse é um tema bastante delicado, ninguém gosta muito disso, exceto os juízes e promotores, que sempre defendem a necessidade de férias alongadas, eles falam muito da sobrecarga de processos, por exemplo, que eles têm que dar conta, e o Euriovisto reduz isso, de 2 meses para apenas 1 mês de férias, como acontece com a maioria dos trabalhadores. Qual que é o porém? Isso só para novos juízes e novos procuradores, promotores. Só para quem entrar na magistratura ou no MP, depois que for aprovada, aliás, promulgada essa emenda constitucional. E por fim, uma mudança que não tem muito a ver com os servidores, tem a ver sim com as contas públicas, que é a questão do abono salarial. O governo já tentou mexer no abono salarial na reforma da Previdência, não conseguiu, foi derrubado. O que o Euriovisto propõe é que, em vez de ser obrigatório, como é hoje, o pagamento do abono salarial, para quem ganha até 2 salários mínimos, seja facultativo. E em que sentido? Vai depender de haver dinheiro no setor público para isso.
Se tiver pouco dinheiro, se não houver dinheiro, não paga. Se houver dinheiro, paga, e ele propõe que possa se pagar até um pouco mais. Hoje o abono salarial ele é de até um salário mínimo por ano. Essas são as principais mudanças nesse relatório. Estava conversando aqui pelo celular com a Júlia Fontes, que está acompanhando a leitura do relatório. Ela me avisou o seguinte: a tendência é que esse relatório seja lido, ele já está sendo lido, termine a leitura, mas é possível que ele não seja votado hoje. Por quê? Porque a CCJ vai discutir outras coisas, como a gente já falou, por exemplo, da prisão em segunda instância. Agora a gente pode falar de um terceiro projeto desse nosso pacote de fim de ano do Congresso, que é a questão da Carteira Nacional de Habilitação, que muda. Ele propõe, aí, é um projeto do governo federal, que ele amplia bastante, deixa mais flexíveis as regras para o motorista perder a carteira de habilitação. Esse é um dos projetos mais queridos pelo Bolsonaro. Ele próprio levou ao Congresso, né? Ele tem muito interesse na tramitação. Lá atrás, quando ele assumiu, ele falou algumas coisas sobre recuperar o prazer do brasileiro de dirigir, ou seja, de afrouxar algumas regras, alguns pontos da legislação, para que o motorista, enfim, possa recuperar sua liberdade, segundo a versão do Bolsonaro, né? Tem uns pontos bem interessantes. Ele mandou um projeto que foi muito modificado já pela Câmara, que deve ir à votação ao longo dos próximos dias, ainda nessa semana, no plenário da Câmara, como, por exemplo, a questão dos pontos, né, para você perder a CNH. Originalmente, o que o Bolsonaro pedia era que os pontos dobrassem, né, de 20 para 40, isso fosse automático já para você perder a sua carteira. A partir de agora, com o projeto modificado na Câmara, existem umas gradações ali, né? Se você cometer, você pode dobrar sim para perder a carteira, só que você não teria de não cometer nenhuma infração gravíssima, né? Até tem as graduações aqui. Aliás, daqui a pouquinho vai ter matéria sobre isso no site da Gazeta do Povo, a matéria da nossa colega Camila Abrão. Foi de lá que eu peguei aqui alguns desses pontos que mudaram no substitutivo preparado pelo relator lá na Câmara. Então, para você perder a carteira somente com 40 pontos, você não pode ter nenhuma infração gravíssima. Caso você tenha uma infração gravíssima, perde a carteira com 30 pontos. Para perder a carteira mais cedo, digamos assim, como é hoje, com 20 pontos, se você tiver duas infrações gravíssimas, aí sim, quando somar 20 pontos na carteira, perde a carteira de motorista. Então essa que é a diferença. Hoje não existe a possibilidade de você ir carregar a sua carteira de motorista até 30, 40 pontos, a não ser na ilegalidade, se ninguém perceber, né? Se ninguém for lá e caçar a sua carteira. Agora existe essa possibilidade desde que você cometa apenas uma infração gravíssima ou nenhuma, dependendo do caso. Pois é, e tem outros pontos, né? Como o processo de renovação na carteira também. Atualmente a renovação é a cada 5 anos, né? Exato. E passa, para condutores com menos de 40 anos, passa a ser a cada 10 anos, né? E entre 40 e 70 anos passa a ser a cada 5 anos, e condutores com idade igual ou superior a 70 anos teriam de renovar suas carteiras nacionais de habilitação a cada 3 anos. Cada 3 anos. O Bolsonaro queria dobrar Isso. de 5 para 10 para praticamente todo mundo. Né? Exatamente. Aí tem uma série de mudanças, a gente vai detalhar nessa reportagem da Camila, como, por exemplo, a questão das cadeirinhas para criança, né? Que era também exatamente. Uma demanda do Bolsonaro, né? Se chegou a um meio termo, né? Não valeria a legislação do jeito que é hoje, mas haveria algumas modificações para permitir alguns usos diferentes da cadeirinha de segurança para crianças até 7 anos e meio. Exatamente. Hoje, criança com 10 anos ou menos tem que ficar no banco de trás, né? Usando um dispositivo de retenção, normalmente a cadeirinha, um assento de elevação, enfim. E aí queria-se baixar essa idade para 7 anos e meio. Essa era a proposta do governo. Então, com 7 anos e meio, a criança já poderia, por exemplo, sentar na frente. Então, não vai ser assim. Vai ser até 10 anos, continua, mas podendo ali, a partir de 7 anos e meio, a criança usar apenas o cinto lá atrás, a partir dessa idade. Uma regra muito similar à regra que já existe hoje. Então, o governo ele queria dar mais liberalidade nessa questão da cadeirinha. Foi um dos pontos mais atacados, né, mais criticados dessas medidas todas que o governo propôs. Como o André disse, é um pacote muito caro aí ao Jair Bolsonaro. Outra questão que caiu, André, que era uma proposta do governo, o governo acabava com a exigência de exame toxicológico para motorista profissional de ônibus, caminhão, carreta, enfim, todo mundo que tem carteira C, D ou E. Isso caiu.
a necessidade de se fazer o exame toxicológico continua. Pois é, tem que ver como vai ficar esse projeto até o final, né? Tem a tramitação agora na Câmara, depois vai para o Senado. E esse é um projeto interessante que mexe com a vida de quase todo mundo, né? Todo mundo tem carteira ou tem alguém muito próximo que tem carteira de motorista, ou seja, se mudar ainda mais, não deve ser aprovado ainda nesse fim de ano, né? Totalmente as regras não devem passar a viger ainda em 2019, mas há possibilidade de aprovação na Câmara e depois no Senado ainda no segundo semestre do ano que vem. Alguma coisa deve mudar. A gente sabe a quantidade de mortes no trânsito que existe no Brasil é realmente muito alta em comparação a vários outros países. O Bolsonaro já havia proposto outras coisas, algumas coisas que ele foi e voltou, como por exemplo, retirada de radares em todas as estradas, né? Tem uma que ainda está valendo, ele acabou com o DPVAT, o seguro obrigatório, que era aquele seguro, um valor até normalmente bastante baixo, menos de R$100, nesse ano baixou mais ainda, e ele segurava, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de trânsito, ficava machucada, né, tinha algum tipo de invalidez ou mesmo morria, né, os familiares poderiam ir lá e receber esse seguro que era pago por todos os proprietários de veículos. Aí agora não existirá mais esse seguro, o seguro obrigatório. Quem sofrer esse tipo de dano vai ter que entrar na justiça para receber alguma indenização. Lembrando que não é só o motorista que sofre, eventualmente um pedestre atropelado, por exemplo. Ele vai ter que buscar na justiça, ele ou seus familiares, buscar alguma indenização, certamente vai demorar muito mais tempo. O governo falou ali da questão de se acabar com a burocracia, que o DPVAT era uma indústria de fraudes, mas a gente mesmo aqui fazendo reportagens, foi ouvir especialistas falando, olha, realmente, fraude tem, a burocracia é ruim, existe uma estrutura para fiscalizar isso. Tudo isso pode ser melhorado, pode ser aprimorado, mas eles consideraram que simplesmente acabar com o seguro e deixar muita gente aí sem qualquer cobertura talvez não fosse a melhor solução. Isso aí já está valendo, foi uma medida administrativa do governo, mas as demais, como a gente falou, estão dependendo aí da Câmara e do Senado, e nós continuaremos acompanhando aqui no Café da República e no nosso noticiário. Quero agradecer novamente a Kelly Cadanos, que participou de Brasília, André Gonçalves, ao Lucas Lencin aqui nos trabalhos técnicos e principalmente a você que acompanhou mais essa edição do Café da República. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e assine as notificações para assim você ser informado sempre que estiver começando mais uma edição do Café da República. Muito obrigado e até a próxima.